Paz do Senhor, querido. Aqui quem vos fala é o cantor e compositor e pregador da Palavra de Deus, Andinho Oliver. Estou aqui hoje para pregar mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, acerca de que poucos sabem, mas eu sou um pregador de família. E o que eu vou trazer hoje, a mensagem, está em Mateus 19, acerca de muitas dúvidas de irmãos, sobre acerca do divórcio. E eu vou dizer claramente, Deus é contra o divórcio. Deus não aceita. E em Malaquias 2,16 Deus diz assim: olha, estes que se divorciaram, eles darão conta. Eles darão conta. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, os fariseus: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E ao que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. É interessante que Jesus ele vai dar uma lição de matrimônio para todos nós. Os fariseus, eles tentam Jesus de todas as maneiras para tentar pegar uma brecha de Jesus. Aí Jesus diz assim para ele: olha, não tendes lido que no início o Criador os fez macho e fêmea? Ponto. É fato. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Naquela época, a única separação que poderia haver é entre os pais, entre o pai e a mãe, e unir-se à sua esposa, ou seja, não ter mais vínculo familiar dentro de pai e mãe, pois a sua família se tornaria agora a sua própria esposa. Interessante que às vezes eu fico olhando, observando, algumas pessoas dizendo que não, que o Senhor ele permite. Não permite nada, querido. Deus não permite. Em Malaquias 2, no verso 14, eu vou logo ler, do verso 14 ao 16, diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com os seus vestidos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. É interessante que quando você se divorcia, quando você se separa da sua esposa, você está sendo desleal com Deus sobre a aliança a qual você fez. Já me perguntaram, mas por que Deus ele permite que as pessoas se divorciem? Deus não permite nada, querido. Deus não permite nada. Deus não permite. O homem,
planta e colhe aquilo que ele plantou. É a lei da semeadura. Não existe lei do livre-arbítrio. Lei da semeadura. É diferente de livre-arbítrio, que eu gostaria encarecidamente, em nome de Jesus, aonde está escrito, me mostra um livro de Gênesis Apocalipse, aonde está escrito livre-arbítrio. Eu vejo sim, lei da semeadura. Aquilo que tu plantares, colherá. Você não vai plantar milho e vai colher abóbora, querido. Você não vai plantar manga e vai colher abacate. É a lei da semeadura. Jesus está nos ensinando, em Mateus 19, sobre uma lei a qual Moisés, com o coração endurecido junto com o povo, cria. Essa lei, querido, eu quero esclarecer muito para vocês que essa lei não tem nada a ver com a lei de Deus, com a tábuas dos 10 mandamentos, que diz que não adulterarás. Essa lei foi criada, é uma lei judaica, uma lei a qual Moisés criou para pôr ordem na casa, ordem no povo. Porque o povo era um povo desregrado, era um povo que não tinha domínio, era um povo monarco, onde não existia um rei sobre eles para reger uma lei. E Moisés, então, se torna esse juiz, se torna esse criador, esse legislador dessa lei. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com permissão de Deus. É uma lei para que pudesse dar equilíbrio ao povo, porque o povo estava desequilibrado no sentido, fazendo o que queria. Aí então Moisés cria uma lei dizendo que por qualquer motivo o homem pode se divorciar, pode dar carta de divórcio. Está lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, Deuteronômio, está dizendo. Eu estava lendo sobre isso ontem. E ele então cria essa lei. Então os fariseus, sabendo dessa lei, ele pergunta a Jesus, achando que Jesus veio mudar a lei. Na verdade, olha só, a gente tem que entender o seguinte, é uma nova aliança. A aliança do passado, antes de Jesus, foi quebrada. A Bíblia nos revela que o véu do tempo foi rasgado, porque nós precisávamos de sacerdote para poder pagar os nossos pecados, pagar os sacrifícios dos nossos pecados. Então Jesus vem para que isso fosse extirpado. Então o nosso Senhor Jesus Cristo rasga o véu para que nós podemos ter acesso direto ao Pai, ao trono do Pai. Mas em nome de quem? De Jesus. E os fariseus, conhecendo essa lei grotesca, essa lei promíscua, essa lei que só dá valor ao homem, Jesus vem mudar. Ele vem dizer assim, olha, não tem deslido que o Criador os fez macho e fêmea, e portanto deixará o homem pai e mãe unir-se à sua esposa, porque a necessidade de Deus é a família. Deus criou esse projeto, é projeto de Deus, estava no papel, saiu do papel e se tornou criação. O nosso arquiteto criou esse projeto, nosso arquiteto desenhou esse projeto. Aí Jesus ele nos dá essa lição, dizendo, não, queridos. E lá, no finalzinho de Mateus 19, ele vai dizer, eunucos que nasceram do ventre da mãe, ou seja, aqueles que aceitam a repreensão, aceitam a palavra de Deus e vivem ela. Há eunucos que fazem a si mesmo, como os doutores da lei, que criavam julgos pesados para os homens e eles mesmos não cumpriam. Né? E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, olha, há eunucos que castram a si mesmo, há eunucos que nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que se fazem, né, que se castram por causa do reino, ou seja, aqueles que não são, vamos dizer assim, vou colocar dessa forma, vocês me perdoem, não foram escolhidos, mas buscam ser escolhidos por Deus, praticando a verdade, aceitando a repreensão. Né? Quero dizer, e volto a dizer, Jesus, quando veio à Terra, ele veio para os evangélicos no sentido físico, para os conhecedores da palavra, ao qual estavam fazendo bagunça na palavra de Deus, fazendo o que queriam. Mas muitas das vezes, os ímpios, aqueles que não tinham comprometimento com a palavra, que eram de outras doutrinas, cultuavam outros deuses, admirado por suas pregações, por suas doutrinas, acabavam ouvindo e recebendo. A própria mulher samaritana, a mulher cananeia,
né? Nós temos isso como lição. A mulher que estava ali ao lado do poço de Jacó, quando Jesus conversa com ela, ela aceita a repreensão quando o próprio Jesus diz assim: mulher, o meu assunto contigo acaba por aqui. Chama o teu marido. Ela diz assim: Senhor, eu não tenho. Ele vai dizer a verdade para ela, ele vai confrontá-la. Ele vai trazer à memória dela os seus erros, ao seu coração o seu erro. E ela diz assim: Senhor, eu não tenho. Ele disse assim: mulher, tu disseste bem. Tiveste 5, inclusive o teu agora, esse que está contigo também não é teu. Ou seja, você está vivendo num lamaçal, filha. Até quando? E ela, admirada por tal revelação profética do Messias, ela fica, olha, quando ela chega na cidade, ela diz assim: olha, existe um profeta, que este é homem de Deus, porque ele revelou coisas que só eu sei. E aquela mulher estava vivendo em adultério. E Jesus apareceu para ela para mudar a sua história, para mudar toda a sua vida. O papo era sobre vida eterna. O assunto era sobre vida eterna. Jesus falando sobre a água da vida. Mudança. Água significa mudança. Transformação. E Jesus entrou na vida dela para transformar. E quando aquela mulher cananeia diz assim: ei, Jesus. E Jesus diz assim para ela: olha, não é bom tirar das crianças e dar aos cachorrinhos. E ela diz assim: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que os seus senhores jogam no chão. Naquela época, os mais graduados, seus senhores, os reis, os endinheirados, eles tinham os seus animais, os seus cachorros, e comiam com eles no colo. E era de praxe eles darem um alimento para eles. Davam com carinho. Eles eram tratados como se fosse da própria família. E Jesus, ele veio para isso, querido. Para trazer restauração, transformação. Para mudar a história. Jesus não aceita divórcio. Jesus quer que perdoe. Jesus quer perdão. Em Mateus 5 ele vai dizer: como você pode dizer que me ama se você não ama o seu irmão? Como você pode dizer que perdoa se você não perdoa o seu irmão? Se você não perdoa o seu irmão, o Pai Celestial também não vai te perdoar. E aí, querido? O que tu tens a oferecer ao Senhor? Quero agradecer profundamente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, compartilhando, dando likes, tá? Que esse vídeo possa impactar os vossos corações. Comente aí sobre essa ministração, tá? Pode mandar mensagem para o meu e-mail, silva10.2011@yahoo.com.br. Pode mandar mensagem para mim que eu irei responder com muito carinho, tá? Que o Senhor Jesus possa tocar os vossos corações. Contato, se quiserem me convidar para pregar na sua igreja, sobre família, o meu telefone é 21 99449 1073, tá? Fala comigo, eu irei com o maior prazer, não cobro um centavo, tá? De graça recebi, de graça eu também dou. O meu maior prazer é saber que vidas, famílias estão sendo restauradas através dessa ministração, amém? Que Deus possa abençoar profundamente os vossos corações em nome de Jesus. Beijo. Curta e compartilhe em nome de Jesus. Amém?